Uma semana depois de uma das melhores 500 milhas de Indianápolis de todos os tempos, a Indy acabou patinando e tendo um evento que ela precisa afastar um pouco a imagem. Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, deixe seu like e também o seu comentário. Fala galera ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre o GP de Detroit, disputado no último fim de semana lá no novo circuito de rua de Detroit e que teve aí a vitória do Scott Dixon. Bem, o GP de Detroit da Indy ele já é um evento muito tradicional, ele acontece sempre imediatamente uma semana depois das 500 milhas de Indianápolis, o que eu enxergo como problema, mas enfim, era ao menos um espaço onde a gente não estava competindo com a Fórmula 1 e depois de uma corrida tão marcante, implacável, inesquecível como foi as 500 milhas de Indianápolis, era a oportunidade, quem sabe, de cativar, né, manter os fãs que você adquiriu, manter o interesse em alta depois do que aconteceu lá no Speedway. Porém, o cenário não foi esse, a gente teve mais uma vez uma corrida muito confusa em Detroit, uma corrida muito caótica, foram um total 9 bandeiras amarelas, 47% da corrida foi disputada sob período de bandeira amarela, né, muitos acidentes, muitas barberagens e que tudo terminou com a vitória do Scott Dixon, né, como tem de ser as coisas, né, a Indy é um grande circo onde Scott Dixon sempre dá um jeito de vencer no fim. Mas de qualquer forma, enfim, não foi uma prova muito legal, né? Eu acho que eu já falei aqui em outras oportunidades, especialmente quando a gente teve as primeiras edições do GP de Nashville e tudo mais. Eu acho importante que a Indy ela corra em grandes centros, né? Então eu não duvido que correr no centro de Detroit seja estrategicamente muito melhor do que você correr em Belle Isle, porque Belle Isle é um lugar que ele é mais afastado do centro, é mais difícil de chegar. As pessoas também não. A galera que gosta ali que costuma frequentar o Belle Isle Park também não gosta muito da realização da corrida, né? Tanto que a partir do momento que o parque deixa de ser administrado pela prefeitura de Detroit, a corrida não acontece mais lá. Então é importante que se corra assim em grandes centros, né? E claro, não estou falando de cidades como Nova York, Los Angeles, mas você correr numa cidade como Detroit, que é a cidade mais relevante do estado do Michigan e que tem uma força muito importante na questão das montadoras, é a terra da Chevrolet e tudo mais, é importante. Assim como é importante também você correr nas ruas de Nashville, né? Que é uma cidade, uma das mais importantes do Tennessee, que é um mercado muito forte, onde a gente tem ali um dos principais pilotos da Indy, que é o Joseph Newgarden. Então é importante que a Indy esteja nesses centros, especialmente porque muitos autódromos nos Estados Unidos acabam ficando muito longe, né, e não são tão de fácil acesso. Então quando você tem uma corrida de rua, é importante que você tenha o acesso do público mais fácil. Então eu não duvido que por esses termos seja muito mais vantajoso você correr no centro de Detroit do que em Belle Isle. Porém, essa pista não dá, cara. Essa pista é uma pista muito estreita, é uma pista muito curta. E, enfim, tem muito aquela coisa, né, do amarela chama amarela, e eu acho que isso não necessariamente deixa esse tipo de corrida bom. Porque já é uma corrida onde você tem que medir muito bem os seus movimentos, né? Então, é o tipo de coisa que você não faz em pistas maiores. Então, e tudo isso acaba gerando uma coisa chata, repetitiva e tudo mais. Eu entendo que tem quem goste do caos, mas assim, a gente teve sequências assim de 2, 3, 4 amarelas consecutivas, os carros se quedam numa volta. Eu não acho isso positivo para a categoria. Eu acho que, claro, a Indy ela chama muita atenção porque ela tem uma questão de competição muito maior, uma questão de equilíbrio maior, uma questão, inclusive, de previsibilidade. Às vezes você tem um evento, uma amarela, que muda todo o cenário da corrida, e isso é importante. Isso, para mim, é um charme, porque, enfim, faz parte, entendeu? Só que eu acho que também isso em excesso acaba mais afastando as pessoas do que necessariamente atraindo. Eu acho que, especialmente que vários pilotos acho que vão sair, né, vão sair de Detroit com uma imagem meio negativa perante pessoas que não estão tão ligadas à Indy, né, acompanhando a Indy, vão achar, por exemplo, que o Christian Lungar é um tremendo barbeiro, sendo que não, é um ótimo piloto, vem de uma excelente temporada, crescendo cada vez mais, vai terminar no top 10 da Indy esse ano de novo, provavelmente é um cara que está pedindo passagem. Né, a galera vai pensar que o Joseph Newgarden é um cara que só corre bem em oval, né? Beleza, né? Ultimamente está sendo isso mesmo, mas é mais piloto do que isso, né? Isso sem contar também a gente tem que falar sobre a questão de desgaste dos pilotos, né? Eu até achei curioso porque o Joseph Newgarden ele fez um tweet, né, falando um tweet, uma postagem, né? Já que mudou o nome da rede social, mas ele fez uma postagem muito bacana falando que é a primeira vez em muito tempo que ele vai acordar sem ligar o despertador. E é complicado, e eu não duvido que essas coisas interfiram também no nível da corrida, porque, convenhamos, a gente critica muito aqui a Fórmula 1 pelo calendário extenso dela e tudo mais,
Mas o calendário da Indy também não é nada fácil, especialmente porque ele é muito mais compacto e às vezes muito desgastante. Eles acabam vindo de um mês de maio, onde eles tiveram, no primeiro fim de semana, corrida, depois uma semana inteira de testes, onde todo mundo dando 100 voltas, 80, 100 voltas por dia, até chegar o dia da classificação. Depois, toda uma semana cheia de eventos e tudo mais, e uma corrida, né, 200 voltas, 3 horas, uma das corridas mais desgastantes que se pode ter. De repente, tem premiação e vamos lá para Detroit de novo correr. Não duvido que essas coisas estejam interferindo. E no próximo fim de semana a gente já vai ter mais uma corrida, que não faz também nenhum sentido, né? A Indy poderia muito bem, quem sabe, ter esperado mais uma semana para colocar o GP de Road America. Afinal, além de todo esse desgaste que os caras estão acumulando por correrem, né? Correram praticamente todo dia em maio e já foram para Detroit, outra prova também desgastante, mais de 2 horas de corrida e bandeira amarela, toda aquela coisa. A gente tem mais uma corrida agora que vai concorrer diretamente com a Fórmula 1. A Fórmula 1 vai correr nesse fim de semana no Canadá, então são horários que são muito mais próximos. Então isso é péssimo, inclusive, para a própria audiência da Indy. Então, enfim, acho que a Indy deve correr nos grandes centros, não vejo mais. Acho que ela poderia desenhar melhor essas pistas, tentar mudar alguma coisa para que essas corridas fiquem menos caóticas e mais prazerosas de se assistir. Não foi o caso do último fim de semana em Detroit, não foi uma corrida que eu acho que atraiu os fãs que ela pôde ganhar depois de uma edição espetacular das 500 milhas de Indianápolis. Falando um pouco de campeonato agora, vitória do Scott Dixon, né, mais uma vitória implacável dele, de novo com uma estratégia muito boa, né, ele fez um stint de 44 voltas, né, então sem abastecer, nos mesmos pneus, rezando, né, contou muito com as amarelas ajudaram muito ele a não gastar o combustível, a ele poder poupar o combustível, e uma vitória que coloca ele no topo do campeonato, né, ele basicamente, todas as 6 corridas disputadas até agora, só no Alabama que ele acabou indo mal e não foi ao top 10, então já até abriu uma distância aí de 18 pontos para o Alex Palou, que finalmente, depois de 2 anos, o Alex Palou terminou uma corrida fora do top 10, dessa vez não por culpa dele, né, ficou envolvido ali no acidente com o Joseph Newgarden, né, o Newgarden acaba rodando depois de tocar, se não me engano, o Kyle Kirkwood, o Palou foi pego ali no meio, se não fosse por isso, o Palou com certeza ia terminar no top 10, mas enfim, são 2 pilotos que eu acho que é os caras que melhor entendem a Indy na atualidade, porque eles são, além de são muito bons, grandes gerenciadores de equipamento e caras que acho que eles sabem sempre capitalizar a melhor oportunidade possível para estar no topo. A gente tem mais 2 treinos de campeonato ainda, mas eu não duvido de que Dixon e Palou monopolizem essa disputa de título e deixem toda essa galera aí, Pato Howard, Will Power, Alexander Rossi, o próprio Newgarden, que enfim ainda está se recuperando da desclassificação lá de St. Pete, que essa galera toda fique para trás e seja uma briga interna da ganância. Pois bem, semana que vem eu volto com a análise do GP de Road America. Quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês gostaram do GP de Detroit? Vocês discordam de mim? Espero que, enfim, vocês deixem aí nos comentários e também deixem o seu like. Um abraço.